Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Jéssica, uma das monitoras de ISTO. Eu vim hoje falar com vocês sobre o sistema circulatório. Desculpa a demora, tá, para mandar a monitoria. Fim de período, vocês sabem como que é, né? Vocês também devem estar cheios de prova, enfim. Então, eu vou ser breve para não tomar muito tempo de vocês. Eu vou usar hoje o Atlas do Junqueira para mostrar algumas lâminas para vocês, para a gente dar uma olhadinha em algumas características do sistema circulatório, tá bom? Vamos lá, então. Ó, então, eu vou deixar aberto aqui nessa lâmina, mas já a gente dá uma olhadinha nela. O sistema circulatório, os vasos, né, sanguíneos vão ser compostos de 3 camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, ela é composta pelo endotélio, né, ali com as células endoteliais. A gente vai ter uma lâmina basal dessas células endoteliais composta de tecido conjuntivo frouxo, e a gente vai ter a lei, que é a lâmina elástica interna, que separa a túnica íntima da túnica média. A lei, ela tem fenestras, que são, assim, espaçamentos, digamos assim, que vão permitir a difusão de substâncias para nutrir células sanguíneas, células sanguíneas não, células do próprio vaso, né, situadas mais profundamente na parede do vaso, ou seja, mais distantes do lúmen. Uma coisa interessante da gente saber é que a lâmina elástica interna, quando a gente vê ela nas lâminas histológicas, ela tá sempre onduladinha, né? E na realidade ela tem essa característica ondulada por conta da morte, porque quando a gente tira o tecido de um animal morto, né, para fazer a lâmina, não tem mais a pressão sanguínea para deixar ela esticadinha. Aí por isso que ela fica toda onduladinha daquele jeito. Bom, a túnica média, ela é composta por células musculares lisas, fibras elásticas e fibras reticulares. Em algumas lâminas a gente consegue ver uma divisão, né? Uma lâmina elástica dividindo a túnica média da túnica adventícia. E a gente vai chamar essa lâmina de lâmina elástica externa, tá? E a túnica adventícia vai ser composta basicamente de tecido conjuntivo frouxo. Uma coisa interessante é que na nos vasos maiores, de maior calibre, né? Vasos grandes, até vasos de médio calibre, a gente encontra principalmente ali na túnica adventícia, e às vezes a gente consegue encontrar na porção mais externa da túnica média, ou seja, aquela porção da túnica média que está mais próxima da túnica adventícia. Os vasos dos vasos, que, né, a gente chama aí de vasa vasorum. Por quê? Que a gente vai ter essas estruturas? A lei, né, a lâmina elástica interna, ela tem sim fenestras para nutrir células mais profundas no vaso, na parede do vaso sanguíneo, só que em vasos maiores, como vasos de grande calibre, de médio calibre, isso pode não ser suficiente, né, para nutrir essas células. O sangue não pode não conseguir chegar até as células mais profundas. Então, a gente vai precisar ter esses vasos dos vasos, passando ali pela adventícia, às vezes encontrados até na parte mais externa da túnica média, mas principalmente na adventícia, para nutrir essas células, tá bom? Então, eles vão ali nutrir onde o sangue não chega, né, a partir do lúmen. Então, vai ter que ter um outro vaso passando ali para levar o sangue para lá. Enfim, para a gente diferenciar artérias de veias, não é tão difícil, tá? É até simples. O que acontece? As artérias, elas vão ter a lâmina elástica interna, e as veias não têm, simplesmente não possuem essa estrutura, tá? Nas artérias, a túnica média vai ser mais espessa do que sua túnica adventícia. E nas veias, ao contrário, a túnica média é menos espessa que a túnica adventícia, ou seja, é menor, né? Menos calibrosa, menos grossa, digamos assim. E aí a gente vai conseguir diferenciar as artérias de grande calibre das de médio calibre a partir da túnica média, pelas lâminas elásticas, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom,
Falando sobre as veias, a maior parte das veias no organismo é de pequeno e médio calibre, tá? E aí, as veias de pequeno calibre, né? A gente vai ter ali as vênulas, da mesma forma que as artérias de pequeno calibre, né? A gente tem ali as arteríolas. Algumas até não chegam a ser pequenas o suficiente para a gente chamar de arteríola ou vênula, mas, assim, geralmente o que a gente vai ver são veias de médio calibre e as de pequeno calibre, né? Vênulas e artérias de pequeno calibre, que vão ser as arteríolas, tá? Então, o que acontece? Na nossa coleção, a professora, ela sempre tenta colocar na prova de vocês o que tem na coleção, né? Na coleção histológica. E ela falou que acha que não tem veia de grande calibre na coleção histológica, tá? Então, não precisam se preocupar com isso. Bom, eu quero falar para vocês, mostrar para vocês, na realidade, algumas lâminas, porque pra gente ver na prática, né? É só assim. Então, aqui a gente tem uma de aorta, só que, né, a gente olhando não vai saber qual artéria ou qual veia exatamente vai ser. A gente vai identificar essa artéria, perdão, como uma artéria de grande calibre. Por que é uma artéria de grande calibre? As artérias de grande calibre são identificadas também como artérias elásticas. Porque na túnica média, ela tem uma quantidade muito grande de lâminas elásticas, como a gente consegue ver aqui na figura B. Tá? Vocês conseguem ver que são lâminas muito parecidas, só que cada uma corada com um corante. Aqui na A a gente tem a hematoxilina e eosina. Na B, não sei o nome, tem aqui no livro, mas isso não importa pra gente. O que a gente quer ver é a diferença. Olha só como que na B dá pra ver claramente. Você bate o olho e você sabe que é uma artéria elástica, né? Só que na A a gente precisa treinar o nosso olho para identificar isso na túnica média, entendeu? E um macete, né? Uma dica, assim, um truque que eu uso é: eu bati o olho, eu vou ali prestar atenção na túnica íntima. Onde é que tá a lei? A lâmina elástica interna ali. A gente sabe que é uma artéria, né? A túnica média está maior do que a adventícia. A gente até consegue ver uma organização ali, né? É, mostrando pra gente que devem ter lâminas elásticas, fazendo essa organização da túnica média. Só que cadê a lei? A gente não consegue identificar muito bem a lâmina elástica interna nas artérias elásticas. Não que ela não exista, ela existe, ela está ali. Só que a túnica média tem tantas, mas tantas lâminas elásticas, como a gente consegue ver aqui, que acaba que a lâmina elástica interna fica camuflada e a gente não consegue ver ela muito bem, entendeu? A gente vai ver isso daqui a pouco em outras lâminas. Aí eu só queria passar esse truquinho para vocês, tá? Você bateu o olho, você sabe que é artéria, mas não consegue ver muito bem a lâmina elástica interna, ela não tá assim proeminente, provavelmente vai ser uma artéria elástica, tá? Aqui a gente vai ter outra lâmina, né, de aorta. E olha aqui, corado com hematoxilina e eosina. A gente consegue ver as lâminas elásticas? Consegue. Mas como que a gente não dá para diferenciar muito bem onde está a lâmina elástica interna? Ela tá ali camuflada, entendeu? É exatamente isso que eu estava falando com vocês. Vamos passar. Aqui a gente tem outra de aorta. Vamos passar. Aqui, ó. Olha só. Uma artéria muscular, que é uma artéria de médio calibre. O que eu quero mostrar para vocês? Olha só. A gente consegue ver claramente as ondulações da lâmina elástica interna aqui na túnica íntima. Por quê? Porque é uma artéria muscular, ou seja, a túnica média dela vai vai ter proeminentemente as células musculares lisas, né? O que vai prevalecer são as células musculares lisas e não as lâminas elásticas. Aí a gente tem ali a túnica média maior que a túnica adventícia, né? Como eu já disse, a gente consegue ver o endotélio, enfim. Vamos passando. Olha aqui que interessante. Mesma coisa, ó. Artéria muscular de médio
calibre. Não precisa colocar que é pequeno, porque a artéria muscular de pequeno calibre, a gente vai colocar ali, né, a arteríola. Aí a gente vai, então, ter uma artéria muscular de médio calibre. Olha aqui, ó, como que a lei tá bem diferenciada, dá pra ver ela muito bem, né? Bem ali proeminente. Enfim, vamos passar. Ah, olha aqui, essa daqui é ótima também. Lei muito evidente. Ah, mas na túnica média a gente consegue ver fibras elásticas também. Consegue. A artéria muscular de médio calibre não quer dizer que ela não tenha fibras elásticas. Ela vai ter, tá? Só que ela vai ter fibras elásticas que vão formar lâminas elásticas. Vai ter sim. Só que ela não tem tanto quanto a artéria elástica, tá bom? Que realmente é algo muito, muito proeminente do começo ao fim. É lâmina atrás de lâmina atrás de lâmina. Ah lá, olha a lei bem proeminente. A túnica média é maior do que a adventícia, enfim. Opa, ups, perdão. Aqui a gente tem outra artéria muscular de médio calibre. Ah lá, aqui a gente vai ter, ó. Ah, olha lá. Mesma coisa, lei bem evidente, né? A gente consegue ver o lumen ali com as hemácias, né? Enfim. Vamos continuar. Ah, uma coisa que eu quero. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. A gente consegue ver a artéria muscular de médio calibre na letra A. Mas na letra B, a lâmina já não é de artéria. Na letra B, a lâmina é de veia. Que é uma veia também de médio calibre, né? E aí, olha lá a diferença. Olha aqui. Lei presente, lâmina elástica interna presente, lâmina elástica interna ausente. Túnica média mais calibrosa, né? Maior do que a túnica adventícia. Túnica média menos desenvolvida que a túnica adventícia, tá? Aqui a gente vê só o endotélio ali na túnica íntima. E uma coisa que eu quero dar a dica também para diferenciar a veia da artéria é que as veias, pelo fato da túnica média delas não ser tão desenvolvida, elas vão ter, né, menos músculo do que as artérias. E aí, quando a gente faz o corte histológico para fazer a lâmina, nas veias a gente tem uma tendência a ter no lúmen a presença de hemácias, tá? Enquanto nas artérias a gente tem uma tendência a não ver a presença dessas hemácias, porque a artéria, né, vai ter mais músculo ali, vai se contrair, vai expulsar melhor as hemácias. Mas isso não é uma regra, tá? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver várias hemácias no lúmen, então não usem isso como regra, usem isso como um complemento para o seu pensamento, né? Não tem lei. A túnica média é maior do que a adventícia. E também, olha lá, não tem hemácias no lúmen. Então, muito provavelmente vai ser artéria. Agora, se for o contrário, né, muito provavelmente vai ser veia, tá? Mas isso não é uma regra. Aqui, ó, artérias e veias de pequeno calibre, as arteríolas e vênulas. Uma coisa que eu quero falar com vocês, olha lá, aqui na figura A a gente consegue ver a veia, várias células, né, no seu lúmen, várias... Ih, gente, me fugiu o nome da célula do sangue. Várias hemácias, lembrei. E na artéria, bem menos. E olha só, a artéria, apesar do lúmen dela estar menor, a parede dela é mais calibrosa. Vocês estão vendo? Porque ela vai ter essa túnica média mais desenvolvida, né? Com mais músculo. Enquanto na veia lá, o lumen dela é bem maior, só que ela é bem mais fininha. Ela parece estar um pouco assim, meio frouxa, sabe? Enquanto olha a artéria, ela é toda redondinha, toda certinha. Então, diferenciar arteríola de vênula é super tranquilo, tá? Aqui, ó, outra imagem, a artéria bem, né? O lumen bem menor, mas a espessura das suas túnicas maior e a vênula o contrário, né? E aí a gente consegue ver a vênula também com hemácias em seu lumen. Eita, perdão, gente. Ó, aqui, ó, mesma coisa. A arteríola tem hemácias em seu lumen, tá? Só que a vênula tem muito mais, né?
Como eu disse, isso não é uma regra, mas a gente consegue diferenciar pela espessura de sua parede. A espessura da vênula geralmente é bem fininha. Aqui no canto a gente consegue ver algumas fibras colágenas, aquelas setas ali apontando para fibroblastos, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Aqui a gente tem outra vênula. E aqui, ó, o que é isso? Olha lá, os capilares. Uma coisa legal dos capilares é que a gente vendo eles assim, lâminas assim, a gente consegue ter ideia de como eles são pequenos. Eles são muito, muito, muito pequenininhos. Eles são compostos geralmente de 2 a 3 células endoteliais, mas existem capilares compostos por uma célula endotelial. O lumen deles é tão pequeno, mas tão pequeno, que cabe ali só uma hemácia, assim, por vez, digamos assim, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tem aqui, olha só, aqui de novo, uma vênula na figura A, arteriole na figura B, e olha a figura C. A figura C é o aumento da figura D, né? Olha só esse capilar, como que ele é pequenininho. Ele é composto por uma célula endotelial e o volume dele é pouco maior do que uma hemácia, tá? Então, assim, os capilares também é bem tranquilo da gente diferenciar. Olha lá, mais capilares. Deixa eu parar um instante aqui, né, que eu tô passando igual doida. Capilares, aqui também capilares. Eu quero achar aqui. Ah, aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter uma lâmina de coração. O coração, ele também vai ser composto por 3 camadas, que são o endocárdio, que é a camada que reveste a parte interna do coração, o miocárdio, que é o músculo em si, a camada mais espessa, né? E o epicárdio. O endocárdio, ele vai ser formado ali de endotélio e tecido conjuntivo frouxo. O miocárdio, que é essa camada mais espessa, ele vai ser composto principalmente por células musculares cardíacas e ele possui também células de Purkinje, que são as células responsáveis por transmitir o impulso elétrico para o coração, tá? E para diferenciar elas é super tranquilo. Elas são bem maiores, elas são mais globosas e se coram muito mais fracamente, parecem mais esbranquiçadas, sabe? Do que as células cardíacas, musculares cardíacas do miocárdio. Aqui a gente não vai ter uma lâmina de epicárdio para mostrar para vocês, mas o epicárdio ele também é composto de tecido conjuntivo frouxo e próximo ao epicárdio tem uma tendência de se acumular tecido adiposo, tá? Então, se vocês virem tecido conjuntivo frouxo, uma lâmina com tecido conjuntivo frouxo, e junto a ela o tecido adiposo, provavelmente essa região vai ser o epicárdio, que é ele que reveste a parte externa do coração, tá? Então, gente, é isso. Muito obrigada, tá? Por terem aparecido na monitoria. Desculpa a demora de enviar esse vídeo. Mas, enfim, é isso. Boa sorte. Qualquer coisa pode chamar a gente, tá? Qualquer coisa pode mandar mensagem. Enfim, a gente tá aí disponível para vocês. Beijo.